Bom dia, classe. Bom dia, meus irmãos da Unidos em Fé. Gostaria de saudá-los com a paz e o amor de Cristo. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês novamente, né? Passando um pouquinho mais da porção da palavra do Senhor. E a lição hoje, ela vai tratar, né, de como sermos um mordomo fiel, né? Tema da lição: seja um mordomo fiel, né? E a gente vai ler lá o Evangelho de Lucas, capítulo 12, né, versos de 36 a 38. E depois nós pularemos e iremos no verso 42 a 46. Né? E eu vou fazer o seguinte, irmãos. Os irmãos vão acompanhando aí na Bíblia de vocês, mas eu vou ler na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, para os irmãos captarem melhor aí, né, o contexto da história, da passagem, né, que fala sobre os empregados alerta, né? E a palavra de Deus diz assim: sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Pulando para o verso 42 agora, que diz assim: quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagino o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. Irmãos, essa passagem aqui de Jesus, né, relatada por Lucas, para começo aqui, só para esclarecer para os irmãos, né, que por mais que Jesus use essa parábola, né, para falar da vinda dele, né, mas não significa que ele é a favor, né, de a gente escravizar uns aos outros. Essa parábola, ele dá o exemplo, né, de um cotidiano que era praxe naquela época, né, na cultura judaica naquela época existia, né, a figura do escravo e do patrão, né? E o texto fala, né, tem dois personagens aí, o empregado, o patrão. E a gente bem sabe que aqui também no texto ele fala sobre a questão do mordomo, né? Aqui no verso 43. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Né? E onde é que entra o mordomo aí nessa história? Né? E aí nós vamos entrar na nossa lição. Né? Antes de nós entrarmos na nossa lição, né, em si, nós vamos procurar saber qual o significado da palavra mordomo. Tá? O mordomo, ele nada mais é que
a pessoa que supervisiona, o servo que supervisiona os outros servos. Geralmente é a figura, é aquela pessoa de maior confiança do patrão, né? Ou seja, ele tem ali, digamos que 10 escravos. Desses 10, um se destaca e acaba adquirindo uma certa confiança do patrão dele. Então ele vai designar aquele escravo para supervisionar os demais. E ele acaba se tornando mordomo. E no mundo antigo era dada ao mordomo a responsabilidade, né, de gerenciar, né, todas as propriedades daquele patrão, né, enquanto ele está fora. Beleza? E, né, a lição, ela vai... A prática, né, a verdade prática, né, da nossa lição hoje é de que nós, como crentes, né, como a gente vai zelar pela nossa vida, né, pela nossa vida cristã, né, nesses dias de hoje, né, da qual a gente bem sabe que está próximo à volta de Jesus, né? O mundo hoje clama, o mundo hoje geme, né? Tudo o que estará acontecendo hoje, né? Guerra, rumores de guerras, doenças, pandemias, né? A escalada da violência, né, nos dias de hoje. Então, isso tudo acaba apontando para que a volta de Jesus está próxima. Então, né, como a gente se portar como mordomo fiel nos tempos de hoje? E a lição aqui, ela tem um objetivo de fazer com que a gente, da melhor forma possível, né, que a gente pratique, né, que a gente trabalhe, né, para a causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, visando, né, a chegada dele, né, que está próxima. E a lição, ela vai, expor o que Deus espera dos seus mordomos. 2, né, pontuar as características do mordomo fiel e destacar as qualidades do mordomo fiel. Né? A lição ela tem 3 capítulos, cada capítulo, né, subdividido em 3 subtópicos, e o primeiro capítulo ele vai falar do que Deus espera de seus mordomos, tá? O que Deus espera dos seus mordomos? Que sejam prudentes na espera do Senhor, né? Então, na parábola do servo vigilante, né, o destaque está sobre os servos que esperam no seu Senhor de maneira atenta, né? Semelhantemente, a parábola das 10 virgens, né, de que havia 2 grupos de virgens, aquelas que esperavam atenta a volta do seu noivo e aquelas nécias que acabou não tendo o azeite suficiente, né, para a chegada do seu noivo, né? Isso é uma outra parábola, né, que retrata o mesmo contexto, né, que é Jesus ensinando aos apóstolos, né, sobre a questão da sua segunda volta, né? E Deus, né, primeiramente espera de nós que nós sejamos prudentes no Senhor, né? E tópico 2, né, que esperem o Senhor com prontidão, né? E na parábola, né, que a gente acabou de ler aqui do servo vigilante, né, o Senhor também espera de nós, além de prudência, né, que nós estejamos atentos, né, em prontidão para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? E esse é o ânimo do nosso Senhor, né, que deseja encontrar quando ele voltasse, né, de encontrar nós, né, prontos para recebê-lo, né? E o subtópico 3, né, que nós esperemos a recompensa no Senhor, né?
A palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Né? Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Né? Lá em Lucas 12, 37, a gente acabou de ler. Né? Que honra será quando as bodas do Cordeiro fomos servidos por Cristo no céu. Imaginem isso, né? A lição acabou de falar, né? Quão bom será, né, quando o dia que Jesus voltar, a gente está preparado, né? Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, né, no trabalho e nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o rei nos compensará, né? Como lá diz em Hebreus 6:10. Né? Então Deus espera de nós, que mordomos, né, que sejamos prudentes, né, e que esperemos prontamente no Senhor, né, e que também esperemos as recompensas no Senhor. Mas Marcelo, quais são as recompensas no Senhor? Gente, as recompensas no Senhor é um dia em estar gozando, né, na presença dele no céu, glorificando e exaltando o nosso Deus, né? Porque muitas das vezes a gente tem uma concepção errada de recompensa, né? Às vezes a gente trabalha na igreja, né? A gente faz as coisas para Deus visando algo terreno. E não é assim, né? Lógico que Deus nos abençoa aqui, né, no nosso plano terreno. Mas as bênçãos maior será, né, no dia que nós fomos para a glória, né? Quando nós formos encontrar com o nosso Senhor. Esse que vai ser a recompensa, né? Que a palavra do Senhor fala para nós. E capítulo 2. As características do mordomo infiel, né? Nós falamos do que o que Deus espera de seus mordomos, né? E agora nós vamos falar sobre as características daquele mordomo infiel, né? Aquela passagem de Lucas que a gente leu, né? No capítulo 12, de 45 a 47. São separados por 3 subtópicos, no que o primeiro diz: ele não espera que o Senhor em breve venha. O mordomo infiel simplesmente, né, conjectura no seu coração, né, entre aspas, o meu Senhor tarda em vir. Essa imagem, ela tipifica o crente que não se preocupa com a vida iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, né, como diz lá em Mateus 24:44. Né? Ou seja, a sua vinda vai pegar muita gente desprevenida. Né? Então, a gente tem 2 tipos de situações. O crente, aquele crente que é prudente, que espera no Senhor, né? E aquele outro servo, né? Aquele outro mordomo infiel, que não espera no Senhor, que é relapso, que está ali levando a vida de qualquer jeito, né? Ah, sou crente, né? Vou para a igreja domingo, né? Mas durante a semana leva a vida de qualquer jeito, a lavante, e age como Jesus não estivesse próximo de vir, né? É aquele mordomo que, ao invés de pegar a Bíblia para ler, meditar, estudar, né, de ir para a igreja e trabalhar e, né, para a obra do Senhor, né, simplesmente acha que Jesus vai demorar para vir, ou que ele vai morrer e Jesus não vai voltar. Né? Eu já ouvi de muita gente assim, tem gente que fala que Jesus vai voltar, já vai voltar, e eu já estou com quase perto de morrer, já de idade avançada, e até agora Jesus não voltou. Mero engano. Né? Se a gente pensar dessa forma aí, quando Jesus voltar, a gente vai ser pego desprevenido. E mesmo que a gente parta, né, e a gente não durante a nossa vida terrena, a gente não trabalhe, né, para o Senhor, seja ele na pregação do Evangelho, seja ele como né, seja ele até como um simples zelador, né, aquela irmãzinha que está na cozinha cozinhando, mas se você não tiver aquela prática cristã diária, né, de ler a palavra, de meditar durante a semana,
de procurar se alimentar das coisas de Deus e de trabalhar na igreja, né? Essa é a característica do mordomo fiel, né? Agora, aquele que simplesmente, né, leva a vida de qualquer jeito, acaba pecando, né, na questão aí do relapso, né, daquele que não espera no Senhor, em breve venha. Ele espanca os outros servos. O que ele significa espancar outros servos, né? Na verdade, ele é a palavra mesmo em si, espancar, é bater, né? O mordomo, como ele supervisionava, né, outros servos, então esse mordomo infiel, né, que Jesus quis passar para os apóstolos, né, era aquele mordomo que batia nos seus supervisionados e maltratavam com palavras e atitudes brutais, né? Esse é o mordomo infiel. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento, né? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento, né? Isso aí é para a gente refletir. E subtópico 3, age de modo irresponsável. O mau servo, abusando da sua posição, isso aí que ele já está falando daquela pessoa que já tem algum cargo de proeminência na igreja, ou seja, de liderança. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas, impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor. Mas, Marcelo, a gente só é comissionado pelo senhor se a gente tem algum cargo em específico de liderança na igreja? Não, né? O comissionado pelo seu senhor é aquele que é chamado, é aquele que é vocacionado a estar trabalhando para o crescimento do reino do Senhor, do Evangelho. Seja ele sendo um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de sociedade interna, né? Ou seja ela uma senhora, uma senhora que está ali trabalhando na cozinha da igreja, né? Aquele irmãozinho ali que está zelando ali pela limpeza do templo, né? Ou então mesmo aquela irmãzinha ali que está orando incessantemente ali pela igreja. Aqueles comissionados, aqueles vocacionados, não significa aqueles que trabalham exclusivamente, né, aos domingos na igreja. O vocacionado, aquele que é chamado, né, por Deus, né, para pregar a palavra, para dizer das boas novas do Senhor Jesus, é aquela irmã que no seu dia a dia ela fala de Jesus para o vizinho, para o seu colega de trabalho, aquele adolescente que fala de Jesus na escola, né, aquele jovem que está na faculdade ali, né, falando de Jesus para os amigos, né, na sua própria, no seu estilo de vida cristã, né? Isso tudo Deus nos vocaciona e nos chama para pregar a palavra do Senhor em atos e atitudes, né? Então, voltando aqui às características do mordomo infiel, né? Ele não espera que o Senhor venha em breve, ele espanca os outros servos e ele age de modo irresponsável, né? Capítulo 3. As qualidades do mordomo fiel. Quais são as qualidades do mordomo fiel, né? Né? O próprio capítulo já diz, fiel, fidelidade, né? Uma das virtudes do mordomo fiel, né, da parábola, é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, né? Leal, constância, né? E diante das dificuldades, das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhe fiel em todas as coisas, né? Então, gente, a fidelidade não é só dos momentos alegres da nossa vida, né? Deus nos chama e nos desafia a sermos fiéis também nas provações, tá ok? Prudência.
Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência, né? É a virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante, né? E aqui a lição fala de quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência, né? Principalmente, né, no falar. Né? Então, né, lá na carta de Tiago, né, ele fala que tem uma passagem bem interessante, bem conhecida dos irmãos, né, onde ele nos aconselha a sermos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? E também Salomão, né, lá em Provérbios, ele diz assim: quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Ou seja, é melhor sermos prudentes do que sermos ricos, né, do que termos dinheiro. 2. Constituídos pelo seu Senhor. O que seria constituído pelo seu Senhor? Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus, da mesma forma que quem constitui, quem chama, né, nós como cristãos a pregar o Evangelho é Deus. Deus nos elege, Deus nos chama e nos capacita para trabalhar e para poder defender, né, a bandeira de Jesus, né? Seja aquele que tem algum tipo de cargo ou aquele irmão que, apesar de estar congregando em alguma igreja, não tem cargo nenhum, mas ele leva o estandarte de Cristo para onde ele for, né? Isso que é o que é ser constituído pelo seu Senhor. Deus nos chama para pregar o Evangelho, Deus nos chama para propagar o Evangelho, tá? É preciso estar no centro da vontade de Deus. A gente, antes de tudo, antes de nós queremos fazer as coisas, né, a nosso próprio gosto, né, a gente sempre tem que ceder à vontade de Deus para tudo na nossa vida, né? E por isso estejamos sempre firmados aonde? Pautados aonde? Né? Na Bíblia, né, que é a nossa regra de fé e prática, né? E é isso, irmãos, né? Resumindo, o que Deus espera de seus mordomos, ou seja, o que Deus espera de nós, mordomos do Senhor, que sejamos prudentes na espera do Senhor, que nós esperemos, né, no Senhor com prontidão, que nós esperemos a recompensa no Senhor, né? E não é recompensa no plano terrestre, não. Nossa recompensa na glória. 2. As características do mordomo infiel. Ele não espera que o Senhor venha em breve, né? Ou seja, ele espanca os outros servos, ou seja, ele acaba sendo tirânico, autoritário, né? Magoando as pessoas com palavras, né? Isso que a lição quer tratar, isso que ele está falando aqui, né? Ele espanca os outros servos. Ele age de modo irresponsável, ou seja, ele se envolve em atitudes ilícitas, impróprias. E 3. Qualidades do mordomo fiel. Aí agora, né, nós estamos entrando na qualidade do mordomo fiel. Fidelidade, né, não precisa aqui dizer, prudência, né, também, ou seja, os irmãos já entenderam, creio eu, e constituídos pelo seu Senhor, ou seja, a nossa vocação de sermos propagadores do Evangelho, né? E concluindo, né, a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós, seja ele oficial da igreja, seja ele um membro, um simples membro, né? Desde o maior até o menor. A palavra de Deus nos alerta: virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a parte com os infiéis. Né? Muito forte isso. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Né?
Lucas 12, 46 a 47. Ou seja, a vinda do Filho do Homem é certa, né? Que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes, né? Para o dia da sua volta, né? Isso, minha gente, resumindo, né? A gente sempre tem que se alimentar na palavra do Senhor, a gente tem que sempre meditar. 24 horas pensando em Deus, né? Porque às vezes, né, a gente vê por aí pessoas que se dizem cristãs e, né, que se auto-intitulam cristãs, mas que, gente, 24 horas na internet, 24 horas se alimentando de filme, de seriado, Netflix, videogame, novela, se alimentando de coisas que não acrescentam muito na nossa prática e no nosso amadurecimento como cristão, né? E Jesus nos encoraja a de estarmos preparados para o dia da sua volta, né? E que para a gente sermos iguais ao mordomo, ao servo fiel, mordomo fiel, né? Prudentes, né? Fiéis e prontos para que no dia de Jesus voltar, né? A gente aí sim, a gente ao invés de baixar a cabeça e falar, meu Deus do céu, poderia ter aproveitado mais a minha vida? Não. A gente está pronto e levantar de cabeça erguida, mesmo sendo pecadores, né? Mesmo nós sendo pecadores, Deus nos dá a oportunidade de trabalhar para Ele, né? De sermos servos, né? E a gente, né, levantar a cabeça e olhar para Deus e olhar para Jesus, e Jesus falar assim, meu filho, realmente você foi um servo fiel, um mordomo fiel, né? E é isso, minha gente, fiquem com Deus, espero que vocês tenham captado um pouquinho aí da lição, tá? Estou com muita saudade e espero que logo, logo nós estejamos de volta, tá bom? Vou orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque essas verdades chegam até nós e para que nós pratiquemos, ó Pai, para que nós busquemos sempre a excelência no Evangelho, na pregação da palavra, para que nós sejamos sempre servos fiéis e não como servos infiéis, né? Relapsos e totalmente relaxados, né? Como vivendo a vida como se Jesus não estivesse próximo de voltar. Pai querido, eu te peço para que continue nos abençoando, Pai, continue abençoando a tua igreja, a nossa classe, cada membro, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um abundantemente e que o Senhor, Pai, capacite-nos, nos unja, Pai, com o teu Santo Espírito, para que nós possamos sempre estar vigilantes, para que no dia da tua volta, Pai, nós possamos estar gozando na glória do Senhor, né? E saber que a gente trabalhou, né, para o crescimento do teu reino. Muito obrigado por tudo, perdoe-nos, ó Pai, pelos nossos pecados, carecemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, nos dê um resto de dia abençoado e uma semana proveitosa. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.